dia, amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana de ricas bênçãos de Deus, com a presença sempre de Deus e mais uma semana para falarmos do nosso livro. Vamos então continuar. Satanás teme o povo de Deus, teme que o povo de Deus ore pelo Espírito Santo. Não há nada que Satanás tema tanto como a possibilidade de o povo de Deus desimpedir o caminho pela remoção de cada obstáculo, de modo a que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma congregação impenitente. Se Satanás pudesse impor a sua vontade, não haveria outro reavivamento, grande ou pequeno, até ao fim do tempo. Mas nós não ignoramos os seus artifícios. É possível resistir ao seu poder. Quando o caminho for preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir que um aguaceiro de bênçãos desça sobre o povo de Deus. Tal como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não venha sobre a terra. Homens ímpios e demónios não podem impedir a ação de Deus ou excluir a sua presença das reuniões do seu povo, se este, com coração contrito, confessar e afastar os seus pecados e com fé reclamar as suas promessas. O Espírito acompanha cada oração sincera. A religião que provém de Deus é a única religião que conduzirá a Deus, de modo a servirmo-lo corretamente. Devemos nascer do Espírito Divino. Isto purificará o coração e renovará a mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecermos e amarmos Deus. Dar-nos-á uma obediência voluntária a todos os seus requisitos. Isto é verdadeira adoração. É o fruto da ação do Espírito Santo. Cada oração sincera é composta pelo Espírito e tal oração é aceitável a Deus. Aonde quer que uma alma busque Deus, aí se torna manifesta a operação do Espírito. E Deus revelar-se-á a essa alma, pois ele procura tais adoradores. Aguarda recebê-los e fazer deles seus filhos e suas filhas. Oração sem atividade fervorosa em favor de outros leva ao formalismo. Deus não quer que nenhum de nós se torne ermita ou monge e se retire do mundo para se dedicar a atos de adoração. A vida deve ser como a vida de Cristo, entre a montanha e a multidão. Aquele que nada mais faz, se não orar, em breve deixará de orar, ou as suas orações tornar-se-ão uma rotina formal. Quando se retiram da vida social, afastando-se da esfera do dever cristão e deixando de levar a cruz, quando deixam de trabalhar fervorosamente para o Mestre que trabalhou fervorosamente por eles, perdem o tema da oração e não têm qualquer incentivo para a devoção. As suas orações tornam-se pessoais e egoístas. Não podem orar sobre as necessidades da humanidade ou sobre a edificação do reino de Cristo, implorando força para com ela trabalharem. O progresso espiritual depende da oração. Devemos achar-nos muitas vezes em oração se quisermos fazer progressos na vida espiritual. Paramos aqui só para falar um bocadinho. Continuamos a falar da oração, continuamos a falar de que a oração tem poder, continuamos a dizer que para nós termos progressos na nossa vida espiritual, para termos fé, para conhecermos Deus, para acreditarmos em Deus, precisamos estar ao lado dele, precisamos de fazer oração. É sempre a continuação. Isto podem dizer, amigos, que isto é sempre uma bola, sempre a rolar, mas é exatamente isso e temos que continuar a falar do mesmo. Quando a mensagem da verdade foi proclamada pela primeira vez, orávamos muito. Com que frequência era ouvida a voz de intercessão na câmara, no celeiro, no pomar ou no bosque? Frequentemente passávamos horas em oração fervorosa, pois... Peço desculpa que me perdi. Muitas vezes
Frequentemente passávamos horas em oração fervorosa, 2 ou 3 juntos para reclamar a promessa. Muitas vezes era ouvir o som do choro e depois a voz da ação de graças e o cântico de louvor. Agora o dia de Deus está mais perto do que quando crescemos pela primeira vez. Peço desculpa. Agora o dia de Deus está mais perto do que quando queremos pela primeira vez, pelo que deveríamos ser mais sinceros, mais zelosos e mais fervorosos do que naqueles primeiros dias. Os nossos perigos são agora maiores do que eram então. Eu estou a ler isto e estou-me a lembrar quando me batizei. Eu orava consecutivamente a Deus. Eu pedia a Deus que me protegesse, me iluminasse e que me ajudasse a estar sempre no caminho dele. Eu agora já não sou o que era, mas desde que estou com este livro oração, falo muito mais com Deus, peço muito mais a Deus proteção e orientação para conseguir resolver as coisas, discernimento, sabedoria para que Ele me ajude, humildade para lidar com os outros também. Este livro vem-me ajudar a compreender que sem oração nós não somos nada e que nós temos muito mais para aprender com Deus. Por isso é que os livros que nós estudamos, a Bíblia é o principal, nós devemos estudar a Bíblia, não devemos ler, porque ler não nos traz não nos traz nada. A gente tem que estudar, saber o que é que aquilo quer dizer. Mas aqui o livro da oração tem-me ajudado muito. Talvez por isso Deus me tenha dito que era este livro que eu devia falar no canal. Não quer dizer que eu não vá falar de outros livros, mas este era o primeiro, porque a oração é muito importante. E realmente a nossa vida espiritual sem oração não é nada. E por isso temos que continuar a estar sempre perto de Deus, pedindo a sua proteção e sua orientação para tudo. Por isso, meus amigos, ficamos aqui com esta reflexão e que possam então pensar nisto com carinho, porque realmente é muito importante que nós continuemos a orar e estar com Deus, para termos a tal comunhão que precisamos sincera com Deus. Sejam felizes e um bom dia.